Olá, aqui é Neil Armstrong. Vamos para mais uma aula de animação 3D. Vamos falar sobre planejamento e pipeline. Isso é super importante porque, na verdade, existe aquela frase: não planejar é planejar o fracasso. Ou seja, faça o que você fizer, você está planejando. Existem várias frases assim na administração que falam sobre isso. Mas o planejamento em animação é fundamental para a gente chegar ao fim do projeto, e de qualquer projeto, às vezes até da vida mesmo. É muito importante que você tenha um caminho para você trilhar, onde quando você estiver estressado, cansado, você sabe exatamente o que fazer. E não tem que tomar decisões onde você já não tem condição de tomar. Pipeline, como se fosse uma linha de canos, é uma forma visual de planejamento, não tem nada a ver com esses canos aí. É na verdade um conjunto de atividades que define o plano de ação. A gente pode dizer que também é um fluxograma com atividades sequenciais e paralelas, pode tanto elas serem uma depois da outra, mas como você tem dentro de uma equipe atividades seguindo em paralelo, que pode dar uma visão melhor de todo o projeto. Então, assim como um alinhamento de canos, nesse exemplo, ele leva água, às vezes óleo e outros elementos para os seus destinos, o pipeline vai poder te ajudar a levar seu projeto à conclusão satisfatória, ou seja, você finalizar seu projeto de animação. A gente está falando aqui de animação tridimensional. Uma característica importante é que ajuda bastante a capacidade de ver e controlar as atividades em paralelo, especialmente quando você estiver trabalhando em equipe. Mas às vezes você está sozinho fazendo um determinado projeto. Você sabe que duas coisas precisam caminhar paralelamente. Tá? Então você vai fazendo, tira uma parte do dia para fazer uma, tira uma parte do dia para fazer outra, e assim, na verdade, uma atividade pode até descansar a outra e você consegue chegar, às vezes, sabendo que está sendo super produtivo ao final, de uma forma mais tranquila. Esse é um exemplo geral que a gente encontra na internet, né? Você tem a ideia, você vai para a história, storyboard, animatic, design, layout, tá? Enfim, você vai passando por todas as tarefas. Isso aqui é bem tridimensional, efeitos especiais. Efeitos especiais 2D, a gente vai falar exatamente aqueles efeitos que você não faz tridimensionalmente. Por exemplo, você pode fazer uma explosão em 3D, mas você pode colocar vários tipos de fumaça, brilhos e outros elementos bidimensionalmente através de outras imagens num programa de composição, como After Effects, por exemplo, ou o próprio Blender, que é o software que nós temos utilizado aqui nas videoaulas. E vou mostrar como exemplo o Mico, que é o Manual Interplanetário do Corrupto, que é a websérie que nós vamos produzir. Né? A ideia é fazer uma websérie coletiva, onde quem quiser e tiver interesse vai entrar em contato comigo. Então vocês vão formando equipes, a gente vai separando as equipes, trabalhando numa pasta, disponibilizando toda a biblioteca para que seja produzida. Todos os produtos finais vão ser colocados, vão para o ar, vão fazer parte da websérie? Não necessariamente, porque a gente tem também não precisa ser aquela animação da Pixar. A ideia é a gente fazer muitos episódios, vários episódios, tá? Então assim, tem um padrão mínimo, não é tão grande, mas tem que ter um padrão mínimo. E aí a gente vai, através desse projeto, é interessantíssimo para você aprender, porque você passa por praticamente todas as etapas de um projeto de animação 3D, mas você como animador, por exemplo, você não vai ser o modelador, tá? Você já tem a pré-produção. Então quando você é contratado por uma Pixar da vida, por exemplo, pela Lunati, para ser um animador, você normalmente, obviamente tem pessoas que são necessárias, dependendo do tamanho da produção, que façam várias coisas, mas em geral você não vai fazer a pré-produção. A pré-produção está lá, você vai animar, você vai inclusive às vezes até animar, editar e etc. Tá? Para que chegue até o final do projeto. As etapas, né? Então assim, a gente pode criar um gráfico, fluxograma, né, de pipeline para cada etapa. Por exemplo, a criação, a pré-produção, a produção e a pós-produção. No caso aqui nós já temos no Mico, você já tem a criação, a pré-produção totalmente prontas. Quem tiver interesse em fazer mais um roteiro, adicionar e tudo, pode entrar em contato comigo e coloca um comentário e de repente a gente vai trabalhando os roteiros dentro do universo. A ideia é que possamos exercitar também todas as etapas de criação e de produção, aprender a exercitar, tá? Para que a gente possa cada vez mais ter profissionais de animação dentro do mercado.
Então, a criação começa com aquela história da ideia, eu tive uma ideia, aí eu faço um storyline, que é simplesmente a minha história em 2 ou 3 linhas no máximo. É interessante falar sobre isso, embora já esteja feito, para a gente entender o contexto. Você faz um sinopse um pouquinho maior, um argumento e até escrever o roteiro. Tá? A pré-produção é onde você vai decupar. Normalmente você usa o storyboard de animação para fazer essa decupagem, você não vai ficar só escrevendo. Então você faz um storyboard que já está ali tudo, quase todas as coisas visuais. Você vai separar quais são os modelos que você precisa e etc. Então você vai fazer essa decupagem, vai para os modelos, ou seja, começa a construir os modelos. A construção dos modelos, por outro lado, tem uma outra pipeline, ou seja, você tem os modelos de personagens e os modelos de cenários. Tanto aqui, ó, personagens, você tem rigging e tem materiais e texturas. Mas em cenários você também tem materiais e texturas. Então veja que esse pipeline ele tem coisas em paralelas e coisas que, por exemplo, uma equipe pode estar trabalhando, né, 2 pessoas nisso, eles trocando informações, etc. Tá? De diversas formas, né, nessa troca, nessa construção. Os modelos prontos você pode começar a montar as cenas, tipo botando um personagem em tal cenário, outro, 1 ou 2 personagens em tais cenários e tudo mais. Então você já tem a pré-produção completa para você começar a brincar com animação. Na produção, a gente pega o storyboard, às vezes você faz o storyboard aqui, porque você só fez uma decupagem lá, ou dá uma refinada no storyboard, e você vai fazer um story reel. O que é um story reel? Você pegar o storyboard, plano por plano, e colocar numa linha de edição. E aí você vai sentir o time do teu filme. Será que realmente ele é 1 minuto? Será que ele vai ser 2 minutos? Então você vai sentir, primeira vez que vai sentir o tempo. Não necessariamente vai ser o final, mas já te dá uma boa ideia do que vai ser teu filme, a tua animação, a tua produção. Depois você faz o Animatics. Existem várias literaturas falando de diversas formas. Os estúdios às vezes trabalham de formas diferentes. Por exemplo, os estúdios às vezes trabalham com Animatics direto. A diferença é que o Animatic você tem aquela mesma coisa, aquela sequência de planos, só que animado. E aí você vai perceber, inclusive, se aquele timing está correto. A gente percebe que precisaria de mais planos. Até aqui no Story Reel mesmo, você já começa a perceber que talvez precise de mais planos, precise de mais elementos. Aí aqui você talvez incremente, aumente o tempo, diminua alguns tempos de alguns planos, ok? Então, e aí a gente ainda costuma trabalhar com 2 tipos de Animatic. O Animatic 2D, onde você mesmo na produção 3D, você coloca os quadros-chave, você já começa a sentir. Por exemplo, a gente tem aqui o Story Reel. Você tem os sons, você coloca os sons, você coloca os times aqui. E aqui do lado a gente colocou, tá? A gente colocou o Animatic 2D, em que você sente o timing de forma bem precisa. Veja pelo lado bom! É a primeira vez na história do planeta que estão pegando os corruptos. Isso nunca havia acontecido antes. Veja... Então eu separei um plano aqui, estava fazendo... Porque aí quando você for fazer para 3D, você já tem uma noção, às vezes casa bem direitinho, exatamente quais são as poses que você tem que trabalhar na blocagem. Feito o Animatics, né? Inclusive, normalmente a gente faz o Animatic 2D e o 3D. O 3D normalmente é a blocagem, já, porque você simplesmente pega aquilo lá, já com a cena montada da pré-produção, e faz a blocagem, ou seja, simplesmente coloca as poses como você tinha planejado lá. Depois você faz a interpolação, às vezes tem uma equipe separada fazendo a iluminação. Então você já vai ter, depois da interpolação, que exatamente fazer a blocagem, seria somente os planos pulando de um para o outro, quase como se fossem desenhos 2D. Depois a gente vai mostrar tudo isso na prática. E a interpolação é você dar um movimento fluido. Não é simplesmente você clicar lá e dizer assim, interpola, ele vai fazer de uma pose para outra. Se você fizer simplesmente isso, fica uma coisa mecânica. Existem vários, inclusive tem uma aula só sobre isso aqui na sequência de videoaulas. Ok? Essa iluminação também, às vezes, inclusive no mico, para facilitar, boa parte dela já está definida na pré-produção. Então, às vezes você só aproveita. E a pós-produção, você começa com effects 3D, por exemplo, uma explosão, uma fumaça que tem que ser realizada lá. Aí pronto, eu já tenho animação, montagem, os câmeras já estão lá, eu simplesmente faço o render em várias camadas, se for necessário, dependendo do projeto.
Faça a montagem e efeitos 2D, o que for necessário para complementar os efeitos e a montagem. Por exemplo, tem um plano que você tem um cenário que não se move, não pode até se mover, então você simplesmente bota o personagem naquele cenário no After Effects, ou o Blender faz tudo isso, já pode ser no próprio Blender. Aí você vai para finalização, que é o que? Para cada plano você vai ajustar cores, etc. Aqui você pode fazer isso também para complementar, e a sonorização pode ser feita em paralela. Você junta o som com cada plano finalizado e você vai exportar. Então é basicamente isso. Então temos todo um pipeline, que esse pipeline normalmente é utilizado na produção da websérie Mico, né? Lá as pastas estão organizadas dentro da biblioteca do Mico, da MicoBib. Você tem aqui uma pasta de cartazes, todas as vozes dos episódios, os modelos tridimensionais, alguns planos tipo a abertura já vem com o plano pronto, né? Tipo a situalização, você vai situar onde é que está aquela sala lá onde tem o senador Gilson, por exemplo. Então, o lado de fora já está pronto, você só vai trabalhar lá dentro. Né, referências, roteiros, trilhas sonoras, que a gente pegou várias trilhas gratuitas, é interessante, sempre isso já tem, inclusive dentro dos planos prontos e reusáveis, você tem alguns que são arquivos Blender que você pode editar, por exemplo, os créditos, né? Então lá dentro dos créditos você já tem inclusive a fonte dessas trilhas. Dentro de MicoBib você tem, por exemplo, uma pasta com todos os modelos já prontos, cenários, né? Basicamente você usa bastante a sala do senador, com imagens que você pode utilizar, naves que você pode utilizar em alguma externa, personagens, basicamente sempre tem o Caio e o senador Gilson, às vezes aparece o presidente, o repórter, próprios, onde você tem um whisky, tem várias coisas que são utilizadas, tudo já vai estar pronto de acordo com o roteiro. Tá? Aqui os velhos planos prontos e reusáveis, todos os roteiros que são necessários e as trilhas. Isso é a biblioteca, então quando você vai fazer, por exemplo, agora estamos em 2020, trabalhando ainda como primeiro semestre por conta da pandemia. Então, quem quiser vai colocando aqui dentro do semestre, do ano, a sua produção, e aí fica uma coisa bem coletiva, onde todo mundo pode trocar ideias. Por exemplo, dentro do 2020, né, dentro da produção, episódio 1, você tem edição, produção. Dentro da produção você vai ter, para cada sequência você tem a sala lá, então você tem vários planos separados, é uma forma de fazer, tem gente que gosta de trabalhar por conta do Eevee agora, é bem interessante trabalhar todos os planos num arquivo só, mas às vezes para controle e para animação você focar em cada plano é interessante. E é isso, tá? Nas próximas aulas a ideia é que a gente vá escolhendo roteiros. Quem quiser coloca um aviso aí, tem toda a sequência de aulas do Lego para você conseguir produzir, às vezes até sozinho, todo um episódio de websérie. Só é interessante avisar que está produzindo, porque aí a gente vai colocando mais roteiros, colocando mais elementos, né? Quem quiser escrever algum roteiro pode escrever também. Enfim. Obrigado, um abraço, até a próxima aula.